Senhores, senhoras, caros colegas, eu gostaria de mais uma vez dar um recado a vocês sobre a Lei 12.318 de 2010 e que temos dado aos vídeos que temos aí nas redes sociais intitulado de alienação parental e o contraponto da lei. E hoje eu quero falar com vocês mais especificamente sobre a gravidade dessa lei. E eu, se tivesse que dar um título a essa minha fala, eu diria a Lei 12.318 e a institucionalização da pena de morte no Brasil. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque veja, essa Lei 12.318, ela não foi feita para proteger criança coisíssima alguma. Ela não foi feita para proteger a genitora. Ela não foi feita para proteger o genitor. Ela foi feita para proteger pedófilos que praticam incesto, a pedofilia intrafamiliar. E eu falo isso com bastante propriedade porque já afirmei nos outros vídeos que temos gravado que essa lei ela foi feita dentro de um período em que estava se apurando a pedofilia no Brasil, 2008 a 2010, e nesse interregno entra em circulação no Congresso Nacional o projeto de lei 4.053, que acabou por gerar essa lei 12.318, cuja lei não foi aprovada pelo plenário do Congresso Nacional. Ela foi aprovada apenas pelas comissões e levada à sanção do presidente da República, que na ocasião era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que me intriga nessa lei, especialmente, é um pontozinho que está aqui no seu início, que diz que ela altera, que ela muda o artigo 236 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. E eu vou ler esse artigo para vocês, para que vocês possam ter uma ideia do que se trata. Artigo 236 da Lei 8.069, de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 236 do ECA, ele diz assim: impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de sua função prevista nesta lei. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Se vocês lerem essa lei na íntegra, que ela tem apenas 7 artigos, vocês irão verificar que ela tem 8 artigos, 9 foi vetado, na verdade são 8 artigos. Vocês irão verificar que nenhuma relação guarda essa lei com a revogação desse artigo 236. Mas eu tenho dito a vocês o seguinte, que a lei da alienação parental, ela tem constituído um alvará para a proteção do pai pedófilo ou da mãe pedófila. Eu fiz 2 vídeos nesse sentido, que vocês poderão assistir, se realmente quiserem acionar lá, dentro do canal Alonso Advogados Brasil. E lá eu digo por que razão eu entendo que essa lei foi feita para a finalidade de proteger o pedófilo. De outro lado, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o primeiro artigo que foi escrito por doutora Patrícia Alonso e que foi publicado aí nas redes sociais e também nós publicamos no extinto
Jornal da Liberdade. Ele se intitula Alienação Parental Mata. E a doutora Patrícia estava rigorosamente certa. Então há 2, 3, 4 mentiras que estão aqui nessa lei que eu quero ressaltar para vocês, pelo menos 2 delas. A primeira delas é que foi vendido para a sociedade uma informação que não é verdadeira. Foi dito à sociedade que 80% das denúncias feitas pelas crianças de abuso sexual ou maus tratos é uma falsa memória, é uma falsa acusação, que ela não é verdade. E aí sobram os outros 20% para distribuir entre aquelas acusações que realmente são verdadeiras e lá mais um pouquinho para aqueles que não decidem nenhuma coisa nem outra. Essa é a primeira grande mentira que foi vendida junto com a implantação dessa lei. Eu disse já num outro vídeo passado que nós temos do próprio Richard Alan Gardner, que é o pedófilo que escreveu o livro do qual essa lei foi inspirada. Ele mesmo, quando ele escreve esse livro, A Histeria do Abuso Sexual, ele informa aqui que a grande maioria, 95% das denúncias, elas são válidas, elas são verdadeiras. Isso implica dizer que sobram apenas 5% de denúncias falsas, que serão divididas entre 3%, 2%, 1% de denúncias falsas, e o restante, aquilo que não dá para ser apurado. Essa é a primeira mentira que eu quero dizer a vocês, que foi vendido junto com esta lei 12.318. A outra mentira que foi vendida para a sociedade na implantação dessa lei é que esta lei foi feita para proteger as crianças. Esta é uma mentira que eu já tenho me debatido e tenho falado em muitas palestras minhas, que estão inclusive aí nas redes sociais, que vocês poderão conferir. E eu digo isso por quê? Porque quando uma mãe, ela ouve da criança a informação de que a criança está sendo abusada pelo seu pai, ou a criança está sendo abusada pela sua mãe, o pai ou a mãe vão na delegacia de polícia e relatam o que a criança está dizendo. Na maioria dos casos, são as mães que tomam conhecimento de que os pais estão abusando de seus filhos menores, e as mães que têm essa coragem de irem lá na delegacia e denunciar. E quando isso acontece, o pai, para a sua defesa, ele entra na vara civil ou da família e sucessões com uma ação chamada ação de alienação parental, onde ele vem afirmar que aquilo que está ocorrendo, que a criança está dizendo, não é verdade, e que aquilo é uma falsa acusação, é uma memória plantada pela mãe na cabeça da criança para que ela assim o diga, e partindo desse princípio ele vai também para o processo criminal e lá ele se defende com essa mesma tese amparada por essa lei 12.318. E aí, o que acontece? Acontece que o juiz ele pega, vai e aplica aquela que fez a denúncia, aquelas penas que eu já enumerei para vocês e que estão lá no artigo 6º desta lei, que vem finalizar as ameaças
com a concretização da inversão de guarda. O que acontece com a inversão de guarda? A criança passa para a autoridade parental de quem as crianças alegaram estar sofrendo estupro, maus tratos. A mãe passa a ser a vilã da história, o pai passa a ser a vítima. O próprio nome da lei já está errado, porque alienação é uma palavra que ela é usada no direito comercial. E ela diz o seguinte, que você pode comprar um bem, uma propriedade, um objeto qualquer, financiado, e esse bem ele fica alienado fiduciariamente àquele que deu o dinheiro. Então a alienação é isto. Então nós temos aqui a figura do alienante, temos a figura do alienador e temos a figura do alienado. Esse alienado é um bem o qual o alienante que forneceu o dinheiro, ele fica como garantia. Trasladado para o direito de família, inconvenientemente, eu entendo que a criança passa a ser uma coisa, passa a ser um objeto que foi alienado, que é a expressão normalmente dita pelos psicólogos e nas sentenças pelos juízes e assim por diante. Nós ouvimos isso em mais de 100 processos que passaram pelas nossas mãos e que nós tivemos a oportunidade de examinar. E ali nós vimos que a fala é sempre a mesma, de que a criança está sendo alienada. Quando, na verdade, a expressão correta seria manipulada. Em todos os países do mundo, usa-se a palavra manipulação, que é quando a mãe manipula a criança, pondo nela informações que vêm denegrir a imagem do pai, ou vice-versa. O pai põe ideias na cabeça do filho e que vem denegrir a imagem da mãe. Nesse aspecto, a manipulação, ela não entra no mérito do abuso sexual. O abuso sexual, ele foge à regra da manipulação, porque ele é um crime. E como tal, ele é tratado pelo Código Penal. Então, se há um abuso sexual, não é uma manipulação. E também não é uma alienação. Se é abuso sexual, é um ato criminoso que deve ser levado, sim, à autoridade policial, judiciária, e que esse crime deve ser apurado até as suas últimas consequências. Agora, só o que está acontecendo? Está acontecendo que esta lei, ela vem dar para o juiz o poder de pegar a criança da mãe que foi e denunciou o abuso sofrido por essa criança. Os juízes determinam a inversão da guarda. Esta mãe, ela perde a guarda da criança para o pai. E essa criança, então, vai continuar sendo abusada por aquele que ela, criança, reclamou para a mãe e que a mãe foi na delegacia e denunciou para a autoridade policial. Mas não é só. Esta lei da alienação parental, ela é de tamanho, é um tamanho absurdo que não existe ainda no Brasil e em nenhuma parte do mundo nenhum
psicólogo que esteja à altura de afirmar com toda certeza de que uma criança está sendo manipulada pela mãe quando aparece a informação de abuso sexual. Porque quando aparece a manipulação de uma criança e que não aparece a informação de abuso sexual, ali mesmo numa audiência de conciliação, o magistrado logo percebe que está havendo, e nesta audiência se compõem, se acertam, porque o mal maior será cometido contra a criança se os pais ali não entrarem no acordo. Mas quando existe a informação de abuso sexual, ele não pode ser tratado de forma nenhuma com tanta leviandade como tem sido tratado pelos nossos tribunais, pelos nossos juízes. E aí é a razão pela qual eu disse que a alienação parental, ela é a instituição da pena de morte. Vocês imaginem uma mãe que venha a ter a inversão da guarda e perde o seu filho para o pai. Em muitas decisões eu tenho lido que os juízes determinam que esta criança seja entregue ao pai mediante um ato cruel de busca e apreensão, que é acompanhado inclusive por policiais, pelo oficial de justiça, e eu já vi cenas horríveis de crianças gritando que não querem ir, que querem ficar com a mãe, que não querem ir com o pai, e mesmo contra a vontade daquela criança de 2 meses, 3 anos, 8 anos, 12 anos, as atitudes são as mesmas do judiciário. E quando essa criança vai para o pai, eu digo que essa mãe experimentou ou estará experimentando na sua vida uma morte. Porque os seus filhos passarão a ser órfãos de uma mãe viva. Mas muito mais do que isso, eu tenho falado já por diversas vezes sobre o que tem acontecido aqui no nosso país, que é o único país do mundo que tem uma lei tão absurda como esta, de que as circunstâncias elas são tão drásticas, são tão doídas, são tão doloridas, que muitas vezes os pais não suportam. Inicialmente, nós vimos muitas histórias verdadeiras de pais que, afastados de seus filhos por terem deles abusado, eles voltam, entram na casa da mãe, ou onde está essa criança, e ali mata todo mundo, como aconteceu na chacina conhecida como Chacina de Campinas, na noite de 31 de dezembro de 2016 para 1º de janeiro de 2017, em que um pai entra na casa e mata 12 pessoas de mesma família, e por último ele mata o filho, e em seguida ele se suicida. Já falei com vocês também sobre o Fórum Trabalhista de São Paulo, em que um pai sobe até o 17º andar e com o filho nos braços, ele salta de lá e se esborracha lá no solo, matando a si e matando a criança. Hoje, se vocês forem lá no Fórum Trabalhista de São Paulo, vocês vão ver a porcaria que fizeram lá, pondo uma tábua como se aquilo fosse suficiente para evitar qualquer suicídio lá no Tribunal do Trabalho. Mas uma outra coisa que eu quero dizer a vocês.
é que, na verdade, as mães, que são as mais prejudicadas, porque no geral isso acontece com ela, 99,99% dos casos acontecem com as mães. O que está acontecendo agora? Bem recentemente, no dia 27 de junho de 2018, próximo, bem perto de nós, em Brasília, uma médica, seu filho de 3 anos relatando a ela que o pai estava lá mexendo nele, praticando relação sexual, abuso de vulnerável. Ela faz a denúncia. Esse processo segue o rito que eu já falei para vocês. E aí, da iminência de ter a perda do poder da autoridade parental, a iminência de perder o filho para um pai estuprador, essa mãe pensa em matar o filho e se matar. Só que o que ocorreu é que ela matou o filho com uma overdose de medicação, médica como ela era, como é ainda. Ela sabia como fazer, ou como fazê-lo, mas quando ela foi suicidar-se, ela não morreu. Foi levada para o hospital, sobreviveu à tentativa de suicídio, e o que é pior é que agora ela responde por um crime de homicídio. E é por isso que eu estou dizendo a vocês que a alienação parental mata. Mas agora, pasmem, senhores. Bem agora, no dia 4 de julho de 2018, na cidade de Londrina, num condomínio de Cambé, uma mulher que é investigadora de polícia, vejam, senhores, ela recebeu do filho a informação de que estava sendo abusado pelo pai. E ela relatou à delegacia. E quando foi feito o exame psicossocial, diz ela em uma carta que ela deixa para o filho, que na verdade houve ali um verdadeiro circo. E aquela psicóloga indevidamente classifica o ato que vinha existindo como alienação parental. E na iminência de perder o filho, o que essa mulher faz? O nome dela, Dolores Mileide de Souza Simões. Ela mata o filho e acaba por suicidar-se. Então, meus senhores, eu estou dizendo que a alienação parental, ela mata. No ano passado, no Rio de Janeiro, nós já comentamos também sobre isso, a notícia de que um pai, do qual havia sido afastado dos filhos porque estava ali correndo um processo
em que ele era acusado de abuso sexual, e ele pegou os 2 filhos num dia lá de visita que havia sido marcado e levou os 2 filhos para o seu apartamento, mata os 2 filhos, fotografa-os e envia pelo o vídeo para a ex-mulher. E em seguida, ele se suicida. O que tem causado de morte essa lei da alienação parental é infinitamente maior do que aquilo que eu tenho dito a vocês. Quase que diariamente, ou diariamente, têm surgido casos de suicídio, de morte dessas crianças, que na verdade essas crianças, quando são mortas, elas o foram para que queimasse o arquivo, para que não houvesse provas normalmente cometida pelos homens. E eu quero finalizar a minha fala dizendo a vocês o que disse o desembargador Dr. José Antônio Daltoé César. Houve, a questão de 2 meses atrás, uma reportagem que foi levada ao ar pelo Fantástico da TV Globo, e foram entrevistar esse desembargador, que é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. E eu fiquei realmente pasmo de ouvir dele que os profissionais que nós temos no Brasil, eles não foram capacitados especificamente para trabalhar sobre isto. E o que é pior, ele diz que o sistema da justiça é a mesma coisa. Ele termina dizendo que é uma realidade que está tentando mudar no Brasil, mas que não mudou ainda. De sorte que nós temos aí profissionais da psicossocial que não são habilitados, ou se são habilitados no CRP, não são aptos a tratar desse assunto de alienação parental ou estupro de vulnerável. Assim também os nossos juízes, e eu diria aqui que a maioria dos juízes também não sabem como lidar com esta situação da alienação parental. E aí então o que eles fazem é simplesmente pegar a letra fria da lei e aplicar: doa a quem doer. Não se importa se a mãe vai sofrer, se o pai vai sofrer, ou pior ainda, qual o mal que ele estará causando a esta criança. Portanto, meus amigos, eu quero dizer aos senhores que há uma única solução, e eu tenho batido muito nisto, é que a única saída que nós temos para resolver essa situação é a revogação dessa lei. A revogação dessa lei. E que ao revogar essa lei, os legisladores tenham o bom senso de determinar que os processos de alienação parental em que há notícia de abuso sexual sejam anulados, seja reinvertida a guarda
e seja apurado a denúncia do abuso sexual em profundidade, para que se possa estar fazendo a justiça limpa e cristalina. A nossa justiça realmente ela está cega aos reclamos das crianças. E são mais de 4.000 crianças que estão órfãs de mães vivas. As crianças estão sofrendo. E esse trauma que elas estão sofrendo, porque quando invertida a guarda vão para a mão dos seus pais que dela abusam, é um trauma que elas nunca mais esquecerão. E quando crescerem, e quando tornarem-se adultas, elas irão fazer com os seus filhos aquilo que os seus pais fizeram com elas. Como querendo transferir a dor que carregaram até aquele momento. Nós estamos próximos às eleições de nossos governantes, dos deputados estaduais, federais, senadores. E eu gostaria muito que essa lei fosse revogada hoje, urgente, ainda nessa legislatura, não esperar a legislatura seguinte, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar abusos infantis, ela está lá aberta, está funcionando e deveria ser concluída com urgência para que um projeto de lei ou um decreto-lei fosse feito revogando a Lei 12.318. E somente assim nós poderíamos ter dias felizes e promissores para as nossas crianças. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.